Bem, pessoal, é um prazer tê-los todos conosco esse dia. Estamos aqui na nossa sessão do Seminário de Teoria dos Números do UNB, do dia 18 de agosto, e teremos o prazer de ouvir hoje o professor Matheus Bernardini, da UNB. Ele vai falar sobre On Pure K-Sparse Gap Sets. Vai ser em português ou vai ser em inglês? Oi, Mar, boa tarde. Vai ser em português mesmo. Eu queria agradecer pelo convite. É muito bom participar do Seminário de Teoria dos Números e apresentar o que eu tenho trabalhado com também é um prazer. Então, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar falando com os colegas aqui da UNB. Então, pessoal, como o professor Emar falou, eu vou conversar um pouco com vocês sobre esse trabalho que eu desenvolvi com o Gilberto. Ele é estudante de doutorado lá da Unicamp, e a gente trabalhou sobre gap sets, K-espaços puros, e a princípio a gente poderia fazer uma palestra simplesmente sobre gap sets, falar o que são gap sets, o que são gap sets K-espaços puros e ir diretamente para os resultados, mas eu vou tentar trazer um contexto geral, especialmente porque nem todos estão habituados com esses conceitos. Então, eu vou dividir essa palestra em basicamente 4 etapas, começando falando sobre semigrupos numéricos, que é uma área que está bem relacionada aí com a área de gap sets. A área de gap sets é um pouquinho mais recente, apesar de que existe uma dualidade entre os dois objetos. Vou comentar sobre alguns problemas em aberto dessa teoria, e aí vou falar um pouquinho sobre os gap sets, como eles entram para tentar responder algumas perguntas dessas que estão em aberto. E aí, finalmente, a gente chega nos gap sets K-espaços puros e eu vou apresentar os resultados que a gente obteve. Então, semigrupos numéricos são objetos bem simples de a gente entender o que são. Basicamente, eu estou trabalhando com o subconjunto dos naturais união zero, então essa notação aqui, n índice zero, vai denotar para a gente conjuntos naturais incluindo zero. Eu vou dizer que esse conjunto S vai ser um semigrupo numérico se a gente tiver 3 condições. Ele vai ser fechado para... o zero, o elemento neutro, vai estar lá dentro. Ele vai ser fechado para adição usual. E o complemento em N0 vai ser um conjunto finito. Então, isso para a gente vai ser um semigrupo numérico. Então, eu trago aqui alguns exemplos. Pela terceira propriedade, eu sempre tenho que partir do conjunto N0 e retirar uma quantidade finita de elementos, para aí sim obter um semigrupo numérico. E aqui eu tenho alguns exemplos de semigrupos numéricos. Então, eu sempre tenho que manter o zero. E aí, basicamente, quando eu faço N0 tirando um conjunto finito, basicamente eu tenho que verificar o fechamento para adição. E é possível verificar que esses 4 primeiros, eles são semigrupos numéricos, enquanto que esses 2 últimos aqui, eles não são semigrupos numéricos, né? Esse aqui, o 1 tá, mas o 1 mais 1 não tá. Aqui, por exemplo, o 2 tá, mas o 4, que é 2 mais 2, não tá. Então, a gente, essencialmente, trabalha com conjuntos que são fechados para adição, e aí começam a surgir algumas perguntas. Para que a gente fique bem localizado com a nomenclatura, eu trago alguns nomes aqui, certo? Eu não imagino que vocês vão decorar esses nomes até o fim da palestra. Eu vou comentar sobre os principais que a gente vai utilizar no decorrer da palestra. Então, dado um semigrupo numérico, aquele complementar que a gente já sabe que é finito, eu vou denotar como conjunto de lacunas. Então, set of gaps, certo? Que é diferente a princípio de gap set, mas depois a gente comenta um pouquinho sobre. A cardinalidade desse conjunto finito eu vou denotar por G, e ele vai ser chamado de gênero do semigrupo. A multiplicidade vai ser o primeiro elemento não nulo do semigrupo. E o número de Frobenius vai ser a maior lacuna, desde que o conjunto de lacunas não seja vazio, né? Se o conjunto for vazio, eu defino, né, ou denoto por -1. Enfim, tirando esse caso excepcional, eu vou pegar o número de Frobenius sendo a maior lacuna. Daqui a pouco a gente vai entender por que esse invariante se chama número de Frobenius. O condutor, que a gente pode olhar de 2 formas, como sendo o número de Frobenius mais 1, ou de uma forma equivalente, sendo o menor elemento a partir do qual todo mundo depois dele está dentro do semigrupo numérico. Então, esse cara eu vou chamar de condutor. E um invariante que, apesar de já ter sido trabalhado com ele antes, o nome dele surgiu apenas agora em 2020, é chamado de profundidade do semigrupo numérico. Então, eu pego o condutor e divido pela multiplicidade. A princípio,
eu poderia fazer diversos cálculos aí com os invariantes, mas, enfim, com o andar da teoria, foi possível perceber que esse invariante ele desempenha um papel importante dentro dessa teoria de semigrupos numéricos. Beleza, a gente vai focar especialmente no gênero, certo? Esse aqui vai ser um invariante bem importante, e a profundidade também vai ter a sua importância para o problema principal que a gente vai trazer, apesar de que eu vou comentar sobre alguns problemas em que todos esses invariantes vão acabar aparecendo. É possível definir semigrupos numéricos utilizando aquela notação que eu trouxe para vocês, né, de fechamento para adição, o zero pertencer e o complementar ser finito, mas é possível definir de uma forma equivalente. Então, eu poderia, a princípio, pegar N números, certo? N números naturais, primos entre si, e pegar o conjunto de todas as possíveis combinações lineares não negativas desses naturais. E aí eu gero um conjunto, e é possível provar que esse cara é um semigrupo numérico. Então, é possível fazer a definição dessa forma, ou da anterior. Independentemente de como você faz, é sempre possível chegar de uma na outra. Então, como a gente fez a definição daquela outra forma, é possível, na verdade, a gente concluir que, dado um semigrupo numérico, eu sempre consigo obter S1, S2, S3 até SR, nesse caso aqui eu coloquei R elementos, de tal forma que o S é gerado por esses elementos. No sentido de eu pegar todas as combinações, então eu vou colecionar todos os SI, XI, soma, né, desses caras. Então, eu vou pegar somas de SI, XI com XI pertencente a N0. Então, é possível a gente provar isso, certo? E uma forma assim, bem natural de provar isso é utilizando o conceito de conjunto de Aperry. Basicamente, o que é o conjunto de Aperry em cima de um determinado número que esteja no semigrupo numérico? É eu pegar, para cada classe de congruência módulo n, eu pegar o menor elemento daquela classe de congruência que esteja no conjunto. E aí, a partir desses elementos, eu consigo, inclusive, produzir os geradores. A gente já vai ver no exemplo como é que a gente faz esse tipo de coisa. Enfim, quando a gente tem um conjunto gerador, a princípio eu poderia me perguntar se existe um subconjunto contido propriamente nesse conjunto de geradores que continua gerando o semigrupo numérico. Quando eu não tiver nenhum subconjunto com essa propriedade, digo que esse conjunto é um conjunto minimal de geradores. E eu denoto por E de S essa quantidade de geradores, a quantidade mínima de geradores para que eu consiga gerar o semigrupo numérico. Um fato importante é que, dado um semigrupo numérico, ele sempre possui um único conjunto minimal de geradores, certo? Esse é um fato importante aqui da teoria. Então, para exemplificar um pouquinho todos esses nomes, todas essas técnicas, vou pegar um semigrupo numérico bem simples. Então, eu estou pegando 0, 4, 6, 7, 8, 10, e essa seta vai dizer que do 10 em diante está todo mundo lá dentro. O conjunto de lacunas é formado por 1, 2, 3, 5 e 9, são os naturais que não aparecem aqui no conjunto S. Esse cara tem 5 elementos, então o gênero desse semigrupo é 5. A multiplicidade é 4, né? Primeiro elemento não nulo que está dentro do semigrupo numérico. O número de Frobenius é 9, maior lacuna. O condutor é 10, é o primeiro elemento a partir do qual está todo mundo dentro, ou de forma equivalente. Número de Frobenius mais 1. E o conjunto de Aperry, o que eu vou fazer? Para cada, eu escolho, né, um determinado número que esteja no semigrupo numérico e seja não nulo. É muito comum a gente pegar a multiplicidade, porque aí o conjunto de Aperry tem a menor quantidade de elementos possível. Então, quando a gente trabalha com o conjunto de Aperry, geralmente a gente trabalha em cima da multiplicidade, o que não, assim, não é obrigatório, né? Mas enfim, para fazer conta fica mais simples. Então, na multiplicidade 4, eu vou olhar dentro do conjunto S, que é o primeiro elemento, que é o menor elemento congruente a 1 módulo 4, 2 módulo 4, 3 módulo 4, e eu formo o conjunto de Aperry, certo? E um resultado importante é que eu sempre consigo, a partir do conjunto de Aperry, um conjunto de geradores para o meu semigrupo. O que eu faço, essencialmente? Eu vou trocar o zero do conjunto de Aperry pela multiplicidade, nesse caso, né, quando a gente está ensinando da multiplicidade, e os outros 3 ou os outros tantos elementos vão ser geradores também. Eventualmente, como acontece aqui, a gente consegue reduzir o conjunto de geradores para simplesmente 4, 6 e 7. Afinal de contas, o 13 é escrito como sendo 6 mais 7, ou seja, ele não precisa dar um conjunto de geradores para continuar gerando o semigrupo. E é possível verificar que esse aqui é realmente o conjunto minimal de geradores, 4, 6 e 7, portanto, o S é gerado por esses 3 elementos, e aí a dimensão do conjunto é 3. Beleza? Esse exemplo aqui, eu acho que ele esclarece, né, algumas coisas que foram comentadas. E agora a gente parte para... Eu vou comentar sobre 4 problemas, certo?
3 deles eu vou comentar superficialmente para que vocês possam ter ideia, né, do que pode ser feito, do que pode ser estudado dentro da teoria, e um deles eu vou dar um enfoque maior. Então, o primeiro problema, talvez o que tenha dado origem à teoria de semigrupos numéricos, é o famoso problema de Frobenius, né, eu já vi tradução como problema das moedas de Frobenius, problema do troco de Frobenius, enfim, tem alguns nomes que aparecem, mas basicamente o que eu tenho? A gente vai fornecer números, certo? S1, S2, S3 até SE, e vou considerar o conjunto gerado por esses números, e aí eu vou pedir de forma para que eu tenha de fato um semigrupo numérico, que esses caras sejam primos entre si. Então o objetivo é, dado esse conjunto de números, eu gero S, ele vai ser um semigrupo numérico, e eu vou me perguntar quem é o número de Frobenius desse semigrupo numérico. E aí o problema pergunta, na verdade eu quero uma fórmula dependendo apenas desses geradores S1, S2 até o SE. Então, assim, o fato é, esse é um problema que envolve o conjunto minimal de geradores, certo? Então, eu tenho o conjunto minimal de geradores e quero saber o número de Frobenius em função deles. Em 1884, Sylvester ele deu uma fórmula para o caso em que o E vale 2, certo? Então, o número de Frobenius de um semigrupo gerado por 2 elementos é dado por essa expressão aqui. E para dimensão maior ou igual que 3, é um problema em aberto encontrar uma fórmula. Inclusive, já houve aí discussões sobre se existe algoritmo para determinar, se o algoritmo roda em tempo tal, e acaba sendo um problema um pouco mais computacional. Certo? Mas, enfim, não existe uma fórmula aí dependendo apenas de S1, S2, S3, por exemplo, no caso de dimensão 3. O que foi feito aí no século passado foi encontrar cotas para esse f de S, dependendo aqui dos geradores, certo? Então, até o Erdős, por exemplo, trabalha nesse problema. Seguindo, um outro problema, agora um problema um pouco mais geométrico, é a questão de Hurwitz, e basicamente é possível, a partir de um objeto geométrico, né, eu tenho uma curva algébrica, e eu pego um ponto dessa curva e defino o semigrupo de Weierstrass dessa curva, o que quer que seja esse conceito. Eu não vou entrar muito em detalhes. O fato é o seguinte, é possível verificar que todo semigrupo de Weierstrass é um semigrupo numérico. Então, a pergunta natural era se o contrário valia, certo? Então, dado um semigrupo numérico, será que ele é Weierstrass, ou seja, eu consigo encontrar uma curva, um ponto da curva, de tal forma que aquele semigrupo seja realizado como semigrupo de Weierstrass? E aí, ficou aberto por um tempo, e aí depois de uma publicação, lá na década de 80, foi exibido um semigrupo numérico que ele não é Weierstrass, certo? E aí, o problema que surgiu foi quais os semigrupos numéricos são Weierstrass, quais semigrupos numéricos não são Weierstrass. Bom, a técnica para encontrar esse semigrupo numérico que não é Weierstrass é um fato chamado critério de Buchfeld. Então, é um critério totalmente aritmético, apesar de a definição de semigrupo de Weierstrass ser geométrica. Então, talvez seja de interesse, né, do público aqui do seminário, porque, basicamente, eu tenho o seguinte resultado. Pega um semigrupo numérico de gênero G e que tenha conjunto de lacunas sendo esse Gzão. E a gente define a soma de G mais G n vezes. Se a cardinalidade desse conjunto for limitada inferiormente por esse produto entre 2n-1 e g-1, então é possível verificar que S não é Weierstrass. Então, esse aqui é um critério em que a gente consegue dizer certamente se um determinado semigrupo não é Weierstrass. Se isso aqui ocorrer, então o semigrupo não é Weierstrass. E essa foi a técnica utilizada para a obtenção daquele semigrupo dado anteriormente. Eu vou fazer um comentário rápido sobre o que teve de avanço nesse critério de Buchfeld, porque pode ser que interesse a alguém. Então, eu digo que um semigrupo é simétrico, certo? Se o condutor dele for exatamente 2 vezes o gênero, certo? Então, esse é um semigrupo que é simétrico. Por que os semigrupos simétricos ganham importância nesse contexto? O professor Gilvan, lá da UFES, ele provou na década de 90 que, na verdade, se o G for simétrico,
esse conjunto GN ele tem uma cara bem específica e é possível, inclusive, calcular a cardinalidade desse conjunto. Ele dá exatamente esse valor 2n menos 1 vezes g menos 1. Ou seja, para semigrupos simétricos, a gente não pode utilizar o critério de Buchholz, certo? E aí, o professor Fernando, com o professor Storr, lá do IMPA, na década de 90, eles conseguiram provar e eles tiveram que inventar um outro método, certo? Eles criaram um método de recobrimento duplo, coisa do tipo, em que eles provam que para cada inteiro maior ou igual que 100, eu consigo exibir um semigrupo que é simétrico, de gênero G, que não é Weierstrass. Então, isso aqui foi, de certa forma, revolucionário na época para essa teoria de semigrupo de Weierstrass. E, enfim, deu um encaminhamento aí para determinar se alguns semigrupos numéricos são Weierstrass ou não. Essa pergunta é uma pergunta bem difícil de responder de forma geral, então alguns avanços são feitos, enfim, para casos específicos aqui ou ali. Só um comentário sobre semigrupos numéricos. Ele tem esse nome, os semigrupos numéricos simétricos, eles têm esse nome, e não é à toa, certo? É possível verificar que semigrupos que são simétricos, eles têm uma propriedade que, se um determinado número está no semigrupo numérico, eu vou ter um correspondente que não está, certo? Então, eu vou ter um condutor, né? Condutor C. Quando eu pegar esse número aqui, que é o número de Frobenius, o número de Frobenius, ele não está no semigrupo, enquanto que o zero está. E aí, eu vou formar pares, e para cada par eu vou ter exatamente um sendo o elemento do semigrupo e o outro sendo elemento de fora. Então, semigrupos assim são chamados de simétricos. Isso é só um fato sobre semigrupos simétricos. O terceiro problema que eu vou trazer para vocês é um problema já do século passado, né, da década de 70, então, chamado de conjectura de Wilf. Então, o Wilf estava estudando, existiam as motivações, né, para ele estar estudando isso. Eu vou apresentar simplesmente o problema. Então, lembrando que o E é aquela quantidade minimal de geradores de um determinado semigrupo numérico, F é o número de Frobenius e G é o gênero. Então, ele se perguntou se para todo semigrupo numérico existia essa relação envolvendo aí número de geradores minimal, número de Frobenius e gênero. E aí, enfim, as pesquisas começaram. O fato é, esse aqui é um problema um pouco mais complicado, de certa forma, em relação ao problema de Frobenius, porque a gente está trabalhando com um conjunto minimal de geradores e com um conjunto de lacunas de um semigrupo numérico. Então, eu trabalho tanto olhando pelo ponto de vista de obter um semigrupo numérico pelos geradores, quanto pelo conjunto de lacunas. Então, isso aí acaba trazendo uma dificuldade. Enfim, alguns avanços foram feitos. Por exemplo, se a multiplicidade do semigrupo for menor ou igual que 8, é possível provar que isso aqui é verdadeiro, gênero até 60, profundidade até 3. Então, esses avanços foram feitos. É importante observar que, por exemplo, semigrupos de multiplicidade até 8, existe uma quantidade infinita, então realmente é uma família aí que está aparecendo. Ok. O quarto problema, que é o que eu vou trazer na palestra de hoje com mais detalhes, é o problema da contagem de semigrupos pelo gênero. Então, esse problema de Wilf que eu enunciei agora há pouco, ele foi estudado por diversos pontos de vista, incluindo o ponto de vista de, dado um gênero, verificar que se os semigrupos que têm aquele gênero satisfazem a conjectura de Wilf. Essa foi uma das formas de ataque aí do problema. E aí, depois de fazer essas classificações, foi possível verificar uma propriedade que os semigrupos de gênero fixado aparentemente satisfaziam. Então, bom, só para lembrar, o conjunto de lacunas de um semigrupo numérico é N0 menos S, e G é o que a gente chama de gênero. Bom, o que a gente pode fazer? Dado um semigrupo, eu posso calcular o gênero, e, dado um gênero, eu posso me perguntar quais são todos os semigrupos que têm aquele gênero. Certo? A gente vai partir para essa abordagem. Então, dado um gênero G, elemento de N0, eu vou definir SG como o conjunto de todos os semigrupos numéricos que têm aquele gênero fixado. E é possível verificar que para cada G, essa quantidade é sempre finita, certo? A quantidade de semigrupos é sempre finita, e aí a gente pode denotar por NG essa quantidade. Beleza? O objetivo principal é estudar o comportamento da sequência formada por esses NGs. Então, é possível verificar que os primeiros elementos da sequência são esses.
1, 1, 2, 4, 7, 12 e assim por diante. Como eu falei, né, é possível verificar que cada NG é finito, inclusive a gente consegue obter algumas cotas já imediatas, sem precisar de muita teoria. Mas eu vou apresentar o que foi feito aí de avanço em relação ao estudo dessa sequência NG. Então, usando algumas propriedades básicas aí dos semigrupos numéricos, é possível provar que esse número binomial é uma cota superior para NG, independentemente do G, certo? G natural, para não dar problema aqui no 2G-1. Em 2007, a Maria Brasamorós e a Ana Demir, elas provaram que o NG é menor ou igual que o número de Catalan de ordem G, então deu uma melhorada nessa primeira cota. E em 2008, né, depois a Maria Brasamorós estava interessada no problema de Wilf, fez estudos de classificação por gênero e aí começou a perceber alguns comportamentos que aquela sequência aparentemente estava satisfazendo. Então, ela enunciou 3 como conjecturas, 2 sobre o comportamento assintótico e 1 sobre o crescimento da sequência. Então, é o que ela chamou de comportamento quase Fibonacci. Então, isso aqui ficou em aberto aí por alguns anos. Eu já vou contar que alguns deles foram resolvidos, outros ainda não. Mas, enfim, seguindo, né, cronologicamente, em 2009, a Maria conseguiu encontrar uma cota inferior, que era 2 vezes o número de Fibonacci de ordem G, e aqui algo que dependia de 2 elevado a uma potência de G, 2 elevado a G menos 3, no caso. E em 2013, o Alexei, ele era, naquele momento, ele era estudante de graduação, ele conseguiu provar esses 2 fatos aí, os 2 primeiros itens da conjectura original. E, assim, saíram alguns artigos, né, antes, que deram algumas ideias, mas a principal ideia para demonstrar esses 2 fatos é o seguinte: ele definiu como sendo N' a quantidade de semigrupos numéricos que tem gênero G, e de tal forma que o condutor e a multiplicidade estão relacionados dessa forma. E aí, por isso que a profundidade desempenha um papel importante. Porque se a gente for parar para pensar, isso aqui significa que C de S sobre M de S é menor ou igual que 3. E foi definida a profundidade de um determinado semigrupo numérico como teto dessa quantidade C de S sobre M de S. E é por isso que a profundidade acabou ganhando um papel importante aí na teoria. Bom, basicamente, ele conseguiu, a partir dessa definição, provar, primeiramente, que a N' sobre φ elevado a G, que φ é um número de ouro, isso aqui vai para uma constante real, positiva. E, além disso, foi possível verificar que, de certa forma, quase todos os semigrupos numéricos satisfazem essa propriedade, no sentido assintótico. Certo? E aí, então, a gente tem essa propriedade, em particular, isso aqui segue. Então, isso aí foi feito em 2013, e desde 2013, aquele outro problema que a Maria Brasamorós tinha enunciado como conjectura, permaneceu como conjectura. Então, será que é verdade que se eu somar 2 elementos consecutivos da sequência, ele sempre fica menor ou igual que o próximo? E, na verdade, tem uma versão um pouco mais fraca, de saber simplesmente se a sequência é não decrescente. Certo? Então, isso aqui também está em aberto. Então, alguns comentários sobre esse tipo de problema. É importante a gente perceber que isso aqui envolve apenas o conjunto de lacunas. Eu não preciso, a princípio, falar de geradores, nem de nada do tipo. O teorema do Zay, que é esse aqui, esse primeiro item, ele afirma que NG mais 1 sobre NG, no limite, isso vai para φ, que é o número 1.6, alguma coisa. Então, em particular, é possível provar, né, com esse tipo de observação, que a sequência NG ela vai ser crescente a partir de um certo índice. Certo? Então, essa desigualdade aqui ela não vai ser verificada no máximo por uma quantidade finita. É claro que o que se espera, na verdade, é que isso aqui seja verdadeiro para todo G. E um outro fato curioso, apesar de todos esses resultados terem sido publicados, o maior NG conhecido até 2016 era o N67, e atualmente parece que é o N70 ou N71, utilizando alguns algoritmos bem sofisticados, certo? Há alguns anos, o máximo era N50, demorava 20 dias para calcular, então acaba que o algoritmo ele é bem complicado de implementar e de as máquinas rodarem. Ok, então, o que foi feito para tentar responder a essa pergunta ou a essas perguntas? Então, os pesquisadores começaram a trabalhar com
o gênero e um outro invariante do semigrupo numérico para tentar entender o que afeta esse outro invariante estar fixado em relação ao problema do gênero. Então, foi feito estudo para gênero e esse número de ordinarização, que é o invariante do semigrupo, gênero e número de Frobenius, que a gente inclusive falou, gênero e multiplicidade, gênero e quantidade de lacunas pares, gênero e quantidade de lacunas congruentes a n, módulo a zero, módulo n, no caso, então não precisa ser pares, né? Pode ser múltiplo de 3, múltiplo de 4. E, recentemente, eu pensei em trabalhar com 3 invariantes, certo? Gênero, número de lacunas pares e multiplicidade, para tentar entender que tipo de comportamento acontecia. Em todos esses artigos, são obtidos resultados parciais que acabam dando alguma direção para responder a questão, mas não fecha de forma completa a questão. Mas, enfim, isso aqui foi feito aí em diversos trabalhos. E aí surgiu uma ideia, em 2020, que foi essa ideia de trabalhar com gap sets. Então, assim, na verdade, eu queria falar para vocês de onde veio a motivação de trabalhar com esse tipo de conjunto. Já a gente fala sobre o que é um gap set. Bom, como o conjunto, o problema de contagem pelo gênero depende apenas do conjunto de lacunas, seria natural começar a trabalhar não com um semigrupo numérico em si, mas sim com um conjunto de lacunas daquele conjunto, conjunto S. Então, o que o Eliyahu e o Fromentan falaram? Bom, vamos tentar trabalhar esse conceito de forma independente ao conceito de semigrupos numéricos. Então, eles perceberam que todo o conjunto de lacunas de algum semigrupo numérico satisfazia essa propriedade. Então, se você tem um conjunto de lacunas, é possível provar que cada elemento dele, que é soma de 2 naturais, um dos 2 naturais vai ter que estar dentro do conjunto de lacunas. Então, eles nomearam como gap set, de forma independente ao conceito de semigrupo numérico, um conjunto de tal forma que, para cada elemento desse conjunto G, o conjunto a princípio pode ser vazio também, mas se ele for escrito como sendo soma de 2 naturais, pelo menos um dos naturais tem que estar no conjunto G. Beleza? E aí, com essa definição, é possível provar que todo gap set é um conjunto de lacunas, então, apesar de ter uma definição independente, tem uma relação lá com semigrupos numéricos. E aí, a gente pode, na verdade, trabalhar com todos aqueles invariantes, gênero, multiplicidade, que a gente definiu para semigrupos numéricos, agora definindo para gap sets. Então, a gente coleciona gama como sendo a coleção de todos os gap sets, gama G, os gap sets que tem gênero G, e, nesse momento, a profundidade que a gente tinha definido lá para semigrupos numéricos é trazida de forma natural aqui, e a gente simplesmente define como sendo profundidade do gap set. Um fato importante é que aquele N' G que o Zay usou na demonstração de alguns dos fatos pode ser enunciado como sendo conjunto de gap sets que tem gênero G e profundidade até 3. Certo? Então, daí que esse conceito de profundidade acaba sendo bem relevante. Então, esses autores lá em 2020, eles trabalharam eles, de certa forma, construíram essa teoria. Certo? Claro que sempre olhando lá para semigrupos numéricos para ver o que tinha de problema para lá, para adaptar para essa linguagem e, enfim, atacar de forma diferente. Bom, então, exemplos de gap sets. O vazio é um gap set, esse unitário é um gap set, o 1, 2, 1, 3 são gap sets, e existem conjuntos finitos, né, de N, subconjuntos finitos de N, que não são gap sets, como, por exemplo, esses dois aqui. Ok, então, a gente pode pegar todo o conceito que foi introduzido lá para semigrupos numéricos e traduzir de forma com o mesmo nome aqui para gap sets. Então, o gênero de um gap set, a multiplicidade de um gap set, o número de Frobenius de um gap set, o condutor de um gap set e a profundidade de um gap set. Então, a gente simplesmente traz a nomenclatura para cá. Bom, então, como tem essa dualidade entre semigrupos numéricos e gap sets, é possível olhar para os resultados que foram provados lá usando teoria de semigrupos numéricos, aqui para a linguagem de gap sets. Então, eu trouxe um dos resultados lá de 2010, o Zhao provou esse resultado, e ele provou usando a linguagem de semigrupos numéricos, tá bom? Mas a gente pode enunciar o seguinte: vou chamar de FG a quantidade de gap sets de gênero G que tem profundidade no máximo 2. É possível provar que essa quantidade é o número de Fibonacci
de ordem G mais 1, certo? E aí eu vou apresentar o que ele fez lá usando a linguagem de semigrupos numéricos, que naturalmente a gente poderia trabalhar na linguagem de GAP-sets. Então, voltando lá para semigrupos numéricos, como é que ele fez essa demonstração? Ele provou que se eu tenho um semigrupo numérico de multiplicidade m e profundidade até 2, então o S ele vai ser escrito dessa forma para alguma escolha de lambda dentro desse intervalo. Toda vez que eu falo de um intervalo, nessa apresentação é um intervalo de inteiros. Tá bom? E é possível provar também que todo conjunto que tem esse formato, na verdade, ele é um semigrupo numérico. Então, ele provou esses dois fatos. Além disso, se você fixa o gênero, é possível verificar, usando essa linguagem, que existem m-1 escolhe g-m-1 semigrupos numéricos com essa característica. A gente faz o m variar nas possibilidades e usa uma identidade bem conhecida de número de Fibonacci, e aí o resultado está verificado. Então, essa é a ideia principal. E o interessante é que seria possível refazer essa demonstração sem usar essas ideias que foram usadas pelo Zal. Inclusive, esse fato aqui ele foi provado também pelo Eliahu e pelo Fromentin, utilizando a linguagem de GAP-sets. Talvez, até o momento, o resultado mais expressivo sobre GAP-sets, utilizando a teoria de GAP-sets, tenha sido esse publicado pelo Eliahu e pelo Fromentin. Eles verificaram que, quando a gente pega o conjunto de todos os GAP-sets que tem gênero G e profundidade no máximo 3, e chama aquela quantidade em linha G, que a gente já tinha definido antes, é possível verificar que aquela desigualdade proposta pela Maria, para as amorosas numa das conjecturas, se a gente considerar apenas os GAP-sets de profundidade até 3, ela é verdadeira. Então, eles conseguiram, utilizando toda essa linguagem, provar essa propriedade. E eles conseguiram mais. Eles conseguiram encontrar uma cota superior para esse número n' G, dependendo apenas dos elementos da sequência. Então, ele vai ser maior ou igual que a soma de 2 consecutivos anteriores e vai ser menor ou igual que a soma de 3 consecutivos anteriores. Certo? E, assim, é claro que existe muita teoria ali por trás, mas, por exemplo, para provar essa primeira desigualdade, o que eles fazem é construir funções injetivas do conjunto que conta isso e do conjunto que conta isso no conjunto que conta isso. Então, é possível construir funções que são injetivas, funções que têm imagens disjuntas e, especialmente, talvez essa seja a parte mais complicada, por mais simples que possa parecer, você provar que toda vez que você pega um gap set nesse conjunto, você aplica essa função alpha1, que ela é injetiva e tudo mais, mas você precisa obter como resposta também um gap set. Então, em geral, nas as aplicações que a gente pega um gap set e leva numa coisa que não é um gap set, o que perde totalmente o interesse. Mas eles conseguiram construir de tal forma que garantisse, então, injetividade, imagem disjunta, isso é um fato importante, e a boa definição da função, ou seja, que cai realmente nesse conjunto de gap sets. E, assim, para provar outra desigualdade, as ideias são razoavelmente semelhantes. Então, até o momento, esse aqui é o resultado mais forte aí nessa linguagem de gap sets. E eu vou trazer assim, alguns nomes para começar a falar sobre o assunto principal da palestra nesses últimos 20 minutinhos, 10, 20 minutinhos. Então, é possível provar que se a gente tem um gap set com multiplicidade M, gênero G, condutor C, profundidade Q, eu consigo algumas relações ali entre esses invariantes. A multiplicidade ela está bem controlada pelo gênero, o condutor também, a profundidade também. E aí existem os gap sets que atingem essa cota inferior e essa cota superior. Por exemplo, o que a gente chama de gap sets ordinários são os gap sets que colecionam todos os naturais de 1 até G. É possível provar que esses gap sets ordinários atingem a cota inferior aqui para o condutor, a cota superior para a multiplicidade e a cota inferior para a profundidade. E de forma similar, né, pegando agora o outro oposto, são os gap sets que são hiperelípticos. A gente coleciona os números ímpares de 1 até 2G-1. É possível verificar que esse gap set ele satisfaz a multiplicidade mínima, o condutor máximo e a profundidade máxima. Ok? Bom, vamos pegar um exemplo para que a gente consiga enxergar
esses invariantes e essas coisas que a gente está falando. Bom, o gap set que eu vou pegar é 1, 2, 3, 5, 9. Eu tenho o gênero, tenho a multiplicidade, tenho o condutor e tenho a profundidade. E uma forma natural de enxergar esse conjunto seria na reta real, né? Então, eu coleciono lá 1, o 2, o 3, o 5 e o 9 dentro da reta real. Olho, isso aqui para mim vai ser um gap set. E, assim, uma das ideias principais, assim, é uma ideia natural até de pensar, mas acaba sendo muito útil, é a gente fazer cortes em cima da multiplicidade do gap set. Então, corta no 4, corta no 8, corta no 12 e assim por diante. E aí a gente cria várias linhas, certo? E como o conjunto é finito, em algum momento essas linhas vão parar, certo? E aí a gente pode classificar em cada linha quem são as lacunas, né? Quem são os elementos daquele conjunto. Então, eu posso olhar o G, o gap set, dessa forma, ou ainda, de uma forma um pouquinho melhor, eu posso olhar para a classe de congruência módulo a multiplicidade. Então, o 5 eu vou identificar com 1, o 9 também eu vou identificar com 1, cada um na sua linha correspondente, e a gente vai chamar isso aqui de filtração de gap set. E lá nas demonstrações que o Eliyahu e o Fromentan fizeram, isso aqui tem um papel extremamente importante, essa forma de olhar. Então, eu trouxe para vocês saberem. Beleza. Eles trabalharam também com o conceito de M-extensão, foi bastante útil no trabalho deles. Para o nosso trabalho, que foi desenvolvido recentemente, a gente percebeu que a gente precisava de um pouquinho menos do que M-extensões. Então, a gente chamou de M-sets, M conjuntos. Conjuntos em que de 1 até M-1 vai estar dentro do conjunto e não existe nenhum múltiplo de M dentro daquele conjunto M que eu coloquei. Então, Mzinho e Mzão. É possível verificar que toda M-extensão é um M-set, mas não vale a volta. Até faltou um N aqui, né? Beleza. Tranquilo. Então, vamos partir para o nosso assunto principal. Nesses últimos 10 minutos, vou dar simplesmente algumas ideias do que a gente fez. Então, dado um gap set, eu posso ordená-lo de forma natural, L1, L2 até LG. Eu já estou pensando que o gênero desse gap set é G. E eu vou supor ainda mais, que a multiplicidade desse cara é M. Então, se eu faço essa suposição, significa que as primeiras lacunas sempre coincidem com os índices. Então, o L1 vai ser 1, o L2 vai ser 2, o LM-1 vai ser M-1. Então, eu vou dizer que um determinado gap set ele vai ser K esparso se a diferença entre lacunas consecutivas é no máximo esse K, ok? E eu vou chamar de G til K, o conjunto de todos os gap sets que são K esparsos. Um fato importante é que naturalmente, né? Todo K esparso vai ser K mais um esparso também. E aí surge a necessidade de dizer, de tentar classificar de forma disjunta, né? Então eu digo que um gap set é K esparso puro se eu consigo dizer que toda distância que é menor ou igual que K, e existe pelo menos um índice em que a distância dá exatamente K. Certo? Então, o K esparso puro ele vai conseguir particionar aí de forma disjunta. E aí eu vou chamar de GK o conjunto de todos os gap sets que são K esparsos puros. Em particular, claro, né, todo K esparso puro vai ser K esparso. Certo? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar simplesmente com K esparsos puros. O exemplo que a gente trabalhou, ele é um exemplo de um gap set que é K esparso puro. E por convenção, eu vou dizer que o vazio ele é zero esparso e que o unitário vai ser um esparso, ambos puros. Então, é claro que, para a definição fazer sentido, eu precisaria de pelo menos 2 lacunas, então por isso que a gente coloca aqui como convenção. Beleza. Por que eu falei lá atrás sobre os gap sets ordinários e sobre os hiperelípticos? Lá para aqueles invariantes que a gente estava trabalhando, a gente percebeu que o ordinário e o hiperelíptico eles atingiam aquelas cotas superiores ou inferiores. Para esse invariante K, a gente percebe que o ordinário e o hiperelíptico ele não atinge essas cotas em que relaciona o K com M e o K com G. Então, a gente, na verdade, consegue verificar que esse gap set ele atinge a cota superior, tanto do K em relação a M, quanto do K em relação a G. Então, essa aqui é uma pequena diferença que acontece com esse invariante. E o que a gente começou a estudar? Bom, dado um gap set, eu quero saber, ele é K esparso puro, por exemplo, eu quero saber quantos pares de lacunas consecutivas eu consigo obter com aquela distância K. Então, por exemplo, no ordinário, a diferença de cada par de elementos é 2, sempre 2. Então, na verdade, eu tenho diversos caras cuja distância é 2. Existem outros gap sets, por exemplo, o 1, 2, 4, 5, 7, em que eu tenho 2 pares
de lacunas consecutivas cuja distância é a máxima possível. Nesse caso aqui, o 7 menos 5 e o 4 menos 2 fazem a cota ser atingida. E existem alguns tipos de gap sets em que só existe um par de lacunas em que a distância é máxima. A gente começou a perceber essa propriedade. Então, a gente chamou de alfa o maior índice, de tal forma que aquela distância K é atingida por Li mais 1 menos Li. Certo? Então, dessa forma, eu consigo escrever o meu gap set do L1 até o L alfa e do L alfa mais 1 até o LG, percebendo que entre o L alfa e o L alfa mais 1 ocorre a maior distância possível. Certo? E aí a gente conseguiu verificar que, se eu tenho essa relação entre G e K, essa distância vai ser única, exceto por um gap set bem específico, que é 1, 3, 5. Então, esse tipo de... os gap sets que satisfazem essa relação começaram a chamar a nossa atenção e a gente começou a ver algumas propriedades sobre os gap sets com essa característica. Eu vou denotar, assim, para ficar bem limpa a anotação lá do teorema. GKG, o conjunto de gap sets K espaços puros com gênero G. MKG, o conjunto de M sets, que tem distância máxima K, gênero G, então, enfim, para as coisas ficarem bem harmoniosas. E CKG, sem propriedade nenhuma, simplesmente pedindo que seja subconjunto desse camarada e que a distância máxima entre consecutivos seja K. E é possível verificar que todo gap set é um M set, que vai ser um conjunto geral. Ok, e aí a gente começou a perceber o seguinte: sob algumas hipóteses, aparentemente a quantidade de gap sets com um determinado gênero e variando um pouquinho o gênero, aparentemente ficavam iguais. A gente começou a investigar. E aí a gente percebeu que essa aplicação, que pega um gap set e leva nesse outro conjunto, que a princípio pode ou não ser um gap set, ia desempenhar papel importante na demonstração. Então, dado um gap set, eu defino a imagem por φ da seguinte forma: eu acrescento o número 1 em cada uma dos elementos que são menores ou iguais que L alfa, eu adiciono uma unidade, e do L alfa mais 1 em diante, eu adiciono 2 unidades. O que isso faz com o meu conjunto? Eu estou pegando um conjunto que é um gap set que é K espaço puro, que tem gênero G, e estou criando uma aplicação que está levando esse conjunto num conjunto com G mais 1 elementos, e de forma que a distância máxima entre elementos consecutivos é K mais 1. Qual o grande problema? Tentar descobrir, dado um gap set, quando que φ de G é um gap set. Então, esse passou a ser nosso interesse. E aí, o que a gente conseguiu provar foi o seguinte: sob aquela hipótese relacionando G com K, a gente conseguiu provar que essa aplicação, na verdade, dada φ caprichado de G igual a φ de G, é uma aplicação bijetiva. Então, a gente tem que ter todo aquele cuidado de provar, primeiro, que é injetiva, provar que está bem definida, essa parte geralmente que é mais complicada, né, que pega um gap set e leva um gap set. A gente vai ver uns exemplos que mostram essa complicação, e, naturalmente, provar que essa aplicação também é sobrejetiva. Em particular, né, com esse resultado, a gente consegue provar que a cardinalidade, né, a quantidade de gap sets K espaços puros de gênero G coincide com a quantidade de gap sets K mais 1 espaços puros de gênero G mais 1, desde que essa hipótese aqui seja satisfeita. Então, eu não vou fazer demonstração, vou dar só algumas ideias, algumas pinceladas, mas antes eu vou fazer algumas observações do que trouxe dificuldade para a gente provar esse resultado. Por exemplo, se a gente pegar esse gap set G1 e aplicar a φ nesse conjunto, a gente chega nesse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e assim por diante. Ele não vai ser um 6, 7. Por quê? O 6 seria como se fosse a multiplicidade, porém o 12, que é múltiplo de 6, ele está dentro do conjunto. Então, se isso acontece, não tem nem chance de ser um gap set. Então, existem gap sets que, pela aplicação φ, chegam numa coisa que não é nem um M conjunto. Outro fato importante existem gap sets, né, por exemplo, esse. Quando a gente faz a aplicação φ, a gente olha a imagem, ele, apesar de ser um M mais 1 set, né, a gente sai de multiplicidade de M para multiplicidade de M mais 1, ele não é um gap set. Então, em geral, para minha aplicação φ sem ser caprichada está bem definida, eu preciso mandar num conjunto mais geral possível. Então, a nossa φ original ela tem esse contradomínio. Certo? E aí a gente, na verdade, estava buscando por qual restrição tem que fazer em G e em K
de tal forma que a restrição dessa aplicação fosse uma objeção ou fosse injetiva, que seja. Ou até que, de tal forma que levasse gap set em gap set. Então, esse tipo de pergunta que a gente começou a se fazer. Para que a coisa faça sentido para todo G e para todo K, eu preciso definir a imagem da φ no vazio e na φ pelo elemento 1, e aí é possível fazer a construção de forma que a coisa fique bem alinhada. Só para dar uma ideia do que a gente fez na demonstração, a primeira coisa foi provar que a função φ está bem definida. Então, nesse contexto aqui, ela está bem definida, né? A gente teve que trabalhar com o quanto mais geral possível. Depois a gente provou que a função φ, a geral, ela era injetiva, então qualquer restrição também vai continuar sendo. E um fato extremamente importante sobre gap sets é o seguinte: se eu tenho um gap set de gênero G e que seja K espaço puro, se eu estou naquela hipótese que a gente pediu no teorema, a profundidade do gap set é no máximo 3. Esse foi um dos fatos principais aí para a demonstração do nosso teorema. O que a gente fez? Para Q igual a 1, a gente, enfim, consegue fazer a aplicação, a gente consegue explicitar, porque só tem um gap set, né, de profundidade 1. Para profundidade 2, a gente conseguiu verificar que se a multiplicidade do gap set for M, eu consigo primeiramente provar que a imagem pela φ é um M mais um set de profundidade 2, e aí depois eu concluo que, na verdade, não é só um M set, mas é um gap set geral. Para Q igual a 3, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, mas foi nesse momento, para esse tipo de profundidade, que a gente precisou daquela hipótese 2G menor ou igual que 3K. A gente não conseguiu escapar dela. Enfim, com essa hipótese a gente consegue provar que é de fato um gap set, e no fim das contas a gente provou que a caprichada era uma aplicação sobrejetiva. Então, com isso a gente conseguiu concluir e obter o nosso resultado. Bom, para exemplificar, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a classificar quais são os Gs que satisfazem, quais Gs e K satisfazem essa propriedade, e eu vou fazer a variação no K. Se o K for G, por exemplo, naturalmente essa desigualdade aqui vai ser verificada para todo G, certo? E aí, se o K for G, significa que o meu gap set é esse, é aquele lá que atinge aquela cota que a gente tinha comentado antes. E para essa classe, a minha aplicação φ está levando o vazio no 1, no 1, 3, e a partir daqui, o que eu faço? Eu identifico quem é a maior distância, nesse caso aqui é atingida aqui. Aí o que eu faço? 1 sempre é ali acrescentado. Nesse camarada eu adiciono uma unidade, então passa a ser o 2, e nesse camarada eu acrescento 2 unidades, passa a ser o 5. E aí depois a gente percebe que a maior distância ocorre aqui. Bom, 1 a gente adiciona, nesse eu adiciono uma unidade, formando o 2 e o 3, e nesse aqui eu adiciono 2 unidades, formando 7, e eu tenho a minha cadeia de todos os gap sets em que o K e o G são iguais. A gente pode fazer a mesma análise, e quando K for igual a G-1, por exemplo, a gente vai ter esses gap sets aqui, ou esses gap sets aqui. Então, para K igual a G-1, a gente vai ter 2 gap sets satisfazendo a propriedade, desde que o G seja maior ou igual que 3, a gente pode fazer essa construção para outros valores de K também. Bom, a gente elaborou essa tabela, o G está rodando aqui na vertical, o K está rodando na horizontal, e o nosso resultado está dando informação sobre os elementos que estão aqui na parte final da tabela, certo? Então, para G e K satisfazendo aquela condição, a gente tem que as quantidades dos elementos que estão na tabela sempre vão ser iguais. E aí, bom, claro, se eu somo a quantidade de gap sets de gênero G, com K variando de 0 até um determinado ponto, eu consigo a sequência NG. E aí que começa a relação entre o problema lá da contagem pelo gênero por esse problema. Beleza? Então, a gente conseguiu, assim, de certa forma, um controle nessa parte final, apesar de que os nossos métodos não conseguirem responder sobre o que acontece no restante da tabela. E aí, naturalmente, a pergunta que surge é: será que eu consigo esse tipo de aplicação no caso geral? Ou seja, comparar esse número com esse número com esse número com esse, assim por diante. Para o que a gente tem, a gente percebe que é possível que exista uma função injetiva KG com K mais 1, G mais 1. É possível que sim. Se a gente conseguir provar, por exemplo, isso, a gente consegue, isso aqui implicaria, né, que o NG é menor ou igual que NG mais 1. Aquele problema aquela conjectura que eu comentei no começo da palestra. Outra forma de provar isso seria o caso fixar K e G
para manter o mesmo K e aumentar o gênero em uma unidade. Então, basicamente, o que eu estaria fazendo? Eu estaria comparando elementos que estão na mesma vertical, certo? É isso que a gente estaria essencialmente falando. E, de novo, uma resposta satisfatória uma resposta positiva, na verdade, para essa pergunta, se a resposta for sim, de novo, NG vai ser menor ou igual que NG mais 1, certo? E aí, uma outra pergunta, fazendo uma última fala, quando a gente olha para a sequência dessas constantes, então vou começar a estudar a sequência 1, 2, 5, 12 e assim por diante. Então, eu crio uma nova sequência. Ela é definida como sendo de ômega, cardinalidade, quantos são os gap sets de gênero 3 ômega, que são 2 ômega esparsos puros. Essa sequência possui esses primeiros elementos e, aparentemente, ela tem algum comportamento, enfim, que ocorre em diversos contextos dentro dos semigrupos numéricos e agora também dentro dos gap sets. Pergunta que surge é, será que existem algumas propriedades interessantes sobre essa sequência? Será que esse limite aqui é finito? Será que esse limite aqui é finito? Será que a sequência é crescente? Então, são perguntas aí que ficaram para um próximo trabalho e para futuras colaborações. Eu acho que era isso que eu queria contar para vocês hoje. Algumas referências, o trabalho que a gente submeteu recentemente. Esse artigo aqui, que é o primeiro artigo que fala de forma independente, né, sobre gap sets. Um livro que fala sobre semigrupos numéricos, então se você tem interesse nessa área, sugiro que dê uma olhada nesse livro, do Pedro Garcia Sanches e do Rosales. E se você tem interesse no problema sobre contagem de semigrupos numéricos, o Kaplan, ele escreveu um survey em 2017, um survey bem completo, ele conta ali basicamente tudo que tinha sido feito até aquele momento, ele dá ideias combinatórias, né, coisas desse tipo, e traz de forma bem legal esse problema. Então é isso, muito obrigado, pessoal, por terem vindo, e Emar, novamente agradeço pela oportunidade de falar aqui no seminário. Muito obrigado, Matheus. Espero que não dá para bater umas palminhas para você. Muito bacana, viu? Muito bacana. Vamos abrir agora para comentários e perguntas. Deixa eu dar uns minutinhos para ver se... Você sabe que uma coisa que sempre me choca nessa teoria é que o problema 1 é um open problem. Para mim, devia ser facílimo fazer aquilo, não? Você já tem os gaps, tem tudo, quando não sabe calcular o elemento, isso para mim é um mistério. Realmente é difícil, né? Mas não devia ser, né? É verdade, Emar, você tem razão. É curioso, né? No mínimo curioso. Uma coisa que eu queria que você voltasse, que eu não consegui pegar bem, você fez uma relação disso com a sequência de Fibonacci, não foi? Eu podia voltar nisso só um pouquinho e falar novamente? Porque tem muita gente aqui no seminário, participante, alunos e tal, que mexem com isso, né? Para eles entenderem bem o que estava acontecendo ali. Então, um dos resultados, né, que faz com que esses elementos, esse tipo de conjunto fique relacionado com a sequência de Fibonacci, talvez seja esse teorema dos áudios. Existe uma forma bem combinatória de provar isso. Eu com o Gilberto, a gente está tentando entender um pouco melhor esse tipo de coisa, mas relacionar esses elementos, gap set de gênero G com determinada profundidade máxima, com elementos da sequência de Fibonacci, foi feito pelo Zal, e a gente estava interessado em saber o que acontece quando a gente vai subindo essa profundidade. E aí, a gente, enfim, fazendo algumas observações, é possível verificar que, se a gente subisse aqui para 3, a gente conseguiria provar que essa quantidade é limitada superiormente pelo Tribonacci de ordem G mais 1, se fosse 4, Tetranacci de ordem G mais 1, e aí vai. Então, assim, começam a acontecer essas coisas interessantes. E assim, um fato importante, né, que foi provado isso já há bastante tempo, antes de saber desse tipo de coisa, foi uma das cotas inferiores, né? Então, o número de semigrupos ou de gap set de gênero G é limitado inferiormente por 2 vezes o número de Fibonacci. Hoje em dia, a gente já sabe
que é possível trocar isso aqui para 8 vezes o número de Fibonacci. Olha só. Desde que o G seja, sei lá, acho que maior ou igual que 64. A partir do 64 a gente tem isso. E aí esse tipo de observação começa a ganhar alguma importância. Porque, na verdade, para provar isso aqui, a gente usa simplesmente o fato de n' G-1, né, que foi provado pelo pessoal ali da França. Isso aqui é menor ou igual que n'(G), que por sua vez é menor ou igual que o que o NG. E aí, como isso aqui, de certa forma, está relacionado com a sequência que define a sequência dos números de Fibonacci, então é natural que, né, que a partir de um certo gênero, isso aqui seja menor ou igual que uma constante, vezes o número de Fibonacci daquela de ordem G. E aí, naturalmente, né, se a gente for aumentando o gênero, a tendência é que essa constante vá aumentando cada vez mais. Talvez a grande dificuldade seja realmente saber que constante é essa, porque como a gente não tem muitos elementos da sequência NG, a gente só tem até o N71, então, para encontrar quem é essa constante, começa a ser um problema um pouco difícil de fazer. Mas é muito bonita essas relações, né? Quem sabe para o workshop de 2022 a gente convide todos os seus colegas aí para falar. Não é? Isso. Boa, Eymar. Bem, pessoal, mais algum comentário? Alguma coisa? Bem, então vamos agradecer ao Matheus mais uma vez. Muito obrigado, Matheus. Excelente palestra, muito instrutiva. Você realmente é um bom apresentador, viu? Foi muito bom. E anunciar que no próximo... E no próximo seminário, né? Tivemos do Matheus hoje, o próximo é o Jean, depois o Abílio, em seguida o Diego e mais essa sequência aqui do colégio, tá bom? Então, nosso seminário está bem bacana esse, né? Mais uma Eymar, vez... posso só fazer uma propaganda rapidinho? Claro, por favor. Então, pessoal, não sei se vocês estão sabendo, a gente vai, no mês que vem, ter um evento chamado Segundo Workshop em Corpos Finitos e Aplicações. Talvez não seja exatamente a área que vocês têm atuado, têm trabalhado, mas a gente vai ter palestras de diversas áreas relacionadas a corpos finitos, então vai ter um pessoal de semigrupos numéricos, vai ter um pessoal de curvas, vai ter um pessoal de polinômios, coisas do tipo. Então, caso vocês tenham interesse, eu vou passar o site aqui no chat, e aí vocês podem dar uma olhada. As inscrições vão ficar abertas até 19 de setembro, né, que é um dia antes de começar, o evento começa dia 20 de setembro. Ele vai acontecer aqui pelo Zoom mesmo, né, a gente vai passar os dados todos posteriormente. E se você quiser se inscrever, né, para conhecer um pouquinho de áreas relacionadas, fica o convite aí para vocês. Obrigado por autorizar a Eymar pela propaganda. Na verdade, eu sugiro que você faça até um slide, porque hoje temos 3 participantes, já pode ser que na próxima quarta tenhamos mais, depende da disponibilidade do pessoal, e a gente vai anunciando esse encontro, manter todo mundo interligado. Legal. E só um comentário, esse evento, talvez seja a parte mais importante, ele vai ser em homenagem à memória, né, do professor Fernando Torres. Ele faleceu no ano passado e a gente vai fazer esse evento em homenagem a ele. Seria em homenagem aos 60 anos dele, e aí, enfim, ele infelizmente faleceu, mas de qualquer forma ele vai ser homenageado. Muito boa homenagem, muito justo. Tá bom, Matheus. Muito obrigado novamente. E, pessoal, nos vemos na próxima quarta-feira, às 14 horas, com a palestra do professor Jean. Um abraço a todos. Até mais, pessoal. Tchau. Até mais, abraço. Falou, pessoal, um abraço.